Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 3 criptomoedas que estão na minha carteira. Faz alguns anos eu comecei a investir em criptomoedas com o Bitcoin em 2020. Só para você ter uma ideia, tem moedas aqui na minha carteira que já se valorizaram mais de 1000% só aí nos últimos meses, tá? E hoje eu vou compartilhar com você 3 criptomoedas que eu não pretendo tirar da minha carteira. Se você gosta de criptomoedas ou está curioso pelo mercado, né, fica até o final desse vídeo que a gente vai falar bastante de 3 top criptomoedas. Antes de mais nada, já aproveita e se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza, ative o sininho também com todas as notificações para que eu possa te mandar sempre o melhor que eu tenho aqui sobre o meu canal. Vai chegar para você, você vai ser notificado e a gente vai estar juntos, tá certo? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho mais o que está acontecendo com o mercado cripto em 2025. Foi um ano de extrema importância para as criptomoedas. Olha lá, o ano de 2025 é um marco para o mundo cripto. O Bitcoin bateu o recorde histórico, ultrapassou 124 mil dólares, muito aí pela expectativa de corte de juros nos Estados Unidos e algumas reformas regulatórias nos Estados Unidos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no contexto do vídeo. O mercado cripto também passou de 2,5 trilhões de dólares em novembro de 2024 para mais de 4,18 trilhões de dólares em 2025, um salto impressionante aí em menos de um ano. E o governo também criou o quê? Uma reserva estratégica de Bitcoin e outros ativos digitais, consolidando ainda mais o mercado cripto como um ativo estratégico. E essa foi uma questão de fundamental importância. Quando o Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, ele já avisava que os Estados Unidos ia ser a capital cripto, que ele ia dar muito incentivo e realmente o mercado cripto evoluiu bastante desde então, tá? E além disso, nós temos aí vários ETFs cripto que estão bombando, né? Só de Bitcoin já atraíram mais de 51 bilhões de dólares em entradas até agora em 2025. E esses ETFs a gente sabe que vão continuar acontecendo. Tem outros ETFs para aparecer e cada vez mais o mercado de criptomoedas fica em evidência no mundo. Um ponto muito importante que aconteceu agora em 2025 foi a aprovação da Genius Act, que é a primeira lei federal para stablecoins nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, ela obriga que todo stablecoin tenha lastro real em dólar, passe por auditorias e proteja os investidores em caso de falência da empresa emissora. Isso trouxe mais confiança para o mercado e abriu caminho para os bancos e grandes empresas entrarem de vez no mercado cripto. Agora, só para você entender o que é a Genius Act. Ela é uma lei aprovada nos Estados Unidos em 2025 que cria regras para as stablecoins. Então, aquelas criptomoedas que valem sempre a mesma coisa que $1, uma moeda digital agora terá que ter aí paridade com $1. Por exemplo, aí os ESDC, o USDT, que são muito utilizadas inclusive para transações para o mundo, tá? Então elas vão ter que ter uma paridade, $1 para uma moeda, por exemplo, o USDC. E antes muitas pessoas, muitas empresas tinham medo, porque eu vou investir aqui, né? Vou comprar o USDC ou o USDT. E será que essas empresas realmente têm dólar ali, para caso eu precise sacar, para caso eu faça a transferência, elas chegarem ali com dinheiro físico? Então agora o mercado obriga que sim, que elas tenham que ter. Isso trouxe muita confiança para o mercado cripto. Então, em resumo aqui, tá? Para você entender de uma vez por todas, a Genius Act ela faz com que as stablecoins funcionem quase como um banco seguro, tá? Por isso que trouxe muita transparência e segurança para o mercado cripto. Então, o dinheiro está guardado, beleza, as contas são auditadas daqui para frente e ainda você tem garantia de resgate desse dinheiro. Você não fica mais só no achismo. Então vamos falar da primeira grande moeda que está aqui na minha carteira há alguns anos, né? Que é a Solana. A Solana é uma moeda digital, uma criptomoeda no caso, assim como Bitcoin ou Ethereum. O grande diferencial de Solana é que ela foi criada para ser rápida, barata e escalável. Então pensa assim, se o Bitcoin é uma estrada antiga, segura, porém mais lenta e com um pedágio mais caro, a Solana ela é como se fosse uma rodovia nova, moderna e rápida, porém com pedágios mais baratos. A Solana ela veio assim como um primo do Ethereum, porém um primo mais rápido, cobrando menos pelas transações, tá? Não que a Ethereum perca valor, muito diferente disso, a gente vai falar de Ethereum aqui nesse vídeo ainda, tá? Mas as taxas hoje cobradas pela rede são centavos de dólar ou até menos, então ela se torna muito mais barata do que a rede da Ethereum, tá? Além disso, a rede da Solana, ela consegue processar milhares de transações por segundo. Agora, para que a Solana serve, né? A Solana não é só um dinheiro digital, ela é usada como uma plataforma para criar aplicativos descentralizados, como por exemplo DeFi, que são finanças sem bancos, como empréstimos e corretoras digitais, aqueles NFTs, né? Por exemplo, você pode criar um quadro da Mona Lisa digital.
né, isso tem valor. Você vai criar dentro da plataforma da Solana. Você pode criar, aí o Michael Jordan pode criar uma figurinha dele que vale muito, enfim, vai criar artigos digitais com muito valor e esses artigos são criados ali em forma de NFTs, não podem ser replicados, só existe ele dentro da rede da Solana, tá? Além do que, jogos online que também precisam de transações ou criação dentro de aplicativos descentralizados, a Solana faz tudo isso. Então, a blockchain da Solana ela é muito inovadora, com custo mais barato e que roda muito mais rápido que, por exemplo, a Ethereum. Só para você ter uma ideia, grandes bancos, grandes corretoras, inclusive já começaram a testar a rede da Solana para criar sistemas de pagamento e tokenização de ativos, ou seja, transformar ações, títulos ou imóveis em tokens digitais. Então você imagina que para o futuro muita coisa será digital, muita transação será digital e a Solana será muito útil para esse sistema. Então assim, colocando aqui como um leigo, né, você que não entende nada de cripto, entenda que a Solana ela é um computador gigante na nuvem, tá? Descentralizado e sem dono. E ele permite o sistema de Solana criar aplicativos e transferir dinheiro de forma rápida, barata e segura. O token Sol, que é a moeda dentro da rede, ela é utilizado para pagar taxas e movimentar tudo dentro desse sistema. Falando em valorização da Solana, em 2025 a Solana rompeu níveis de preço muito importantes, tá? Ela ultrapassou 175 dólares, que era uma área muito importante. E os analistas já projetam que a Solana vai buscar aí 250 a 300 dólares, com estimativas mais ousadas também de bater 500 dólares até o final de 2025. E uma informação muito importante, a gente já teve aí aprovado, por exemplo, o ETF de Bitcoin. O ETF de Solana também deve ser aprovado aí nos próximos meses e que vai movimentar muito mais, vai trazer muito mais liquidez e muito mais procura pela Solana. Isso também deve fazer com que a moeda se valorize bastante, tá? Vamos dar uma olhada hoje aqui, a Solana, no momento que eu gravo, tá custando aqui cerca de 192 dólares e você vê aqui no gráfico, né, que a Solana ela vem em uma recuperação muito importante aqui em 2025 e deve ultrapassar, segundo os especialistas, os 200 dólares, buscando os 500 dólares também, batendo o seu recorde histórico. Você quer saber, claro, qual é o percentual que eu tenho hoje de Solana na minha carteira? Eu já vou te adiantar que a Solana hoje ela representa um percentual menor do que a Ethereum, que nós vamos falar agora. A Ethereum, apesar de ser um sistema mais lento e mais caro do que a Solana, é um sistema mais confiável, que as empresas também olham como robustez, né? A Ethereum é muito grande, tá certo? Então a Ethereum também não perde valor. Agora você quer saber, claro, o que é a Ethereum. E a Ethereum é uma plataforma de blockchain, ou seja, uma rede de computadores espalhados pelo mundo que funciona sem dono, sem governo e sem empresa controlando, tá? A moeda que movimenta essa rede é o Ether, ETH, sua sigla. Agora, se o Bitcoin é visto hoje como ouro digital, principalmente como reserva de valor, muitos acreditam nisso, o Ethereum ele é mais um computador mundial descentralizado que permite qualquer pessoa criar aplicativos, contratos digitais que funcionem sozinhos. Por exemplo, né, o cartório hoje. Quando você vai comprar o carro de alguém, você vai até o cartório, você, né, e o vendedor no caso, e juntos ali vocês documentam tudo certinho, o que um está comprando, não está vendendo, e o cartório registra isso. Futuramente a gente pode nem precisar mais do cartório. A própria rede da Ethereum faz essa função com muito menos custo, muito menos burocracia, né, e a gente pode até mesmo negociar arquivos digitais com pessoas do Japão, com pessoas lá do outro lado do mundo, e o sistema da Ethereum faz toda essa validação como se fosse, por exemplo, um cartório digital. Agora, o que dá para você fazer com o sistema da Ethereum, né? A grande inovação da Ethereum são os contratos inteligentes, né? Os famosos smart contracts. Então você pode fazer o quê? Né? São programas de computador, no caso, que rodam dentro de uma blockchain. Eles vão executar para você grandes quantidades aí de contratos inteligentes com certas condições que serão atendidas conforme o programado. E eles não precisam de intermediários, nem banco, nem cartório. O próprio sistema, ele mesmo vai fazer toda essa parte. Então imagina que você não vai precisar mais de um banco para você pegar um empréstimo, você vai poder fazer através de finanças descentralizadas empréstimos ali dentro. Então pagamentos também você não vai precisar mais de bancos. Todo o sistema de Ethereum você pode fazer isso. A mesma questão da Solana, você pode também criar NFTs, né? Então você pode ter certificados digitais únicos para uma arte específica, você pode ter uma música específica que só você vai ter, você pode ter jogos criados ali dentro também da Ethereum, inclusive muito se falava no metaverso, jogos criados de metaverso dentro de Ethereum. Então entendam, né? Se o Bitcoin é um dinheiro digital, o Ethereum é uma plataforma para construir coisas
dentro de um mundo digital descentralizado. Então o futuro desse mundo digital vai depender de plataformas importantes como Ethereum e a Solana, e é por isso que eu gosto muito delas. E por que a Ethereum vem se valorizando bastante? Em 2025, nós tivemos aí forte entrada institucional no mercado da Ethereum. ETFs de Ethereum foram lançados e registraram investimentos específicos, tá? Então muito capital aí, como também tivemos ETFs de Bitcoin entrando agora, rodando o Ethereum, por isso que ele se valorizou bastante nos últimos meses. Agora em 2025 também o Ethereum ultrapassou $4.400 e atingiu o seu recorde histórico, tá? Foi bem volátil aí o movimento, a gente vai puxar agora aqui o histórico no gráfico, né? A gente vê que foi bem volátil os últimos anos para Ethereum, mas agora, nesse ano, $4.550 no momento que eu gravo, Ethereum bateu o seu recorde e muitos analistas acreditam que vai buscar os $10.000 num cenário próximo, aí nos próximos meses, inclusive. E a Ethereum hoje ela representa a segunda maior cripto da minha carteira, tá? Eu considero hoje Bitcoin e Ethereum as moedas mais interessantes, mais fortes, mais promissoras e mais estáveis, até para quem está começando a investir. Claro que Bitcoin sempre vai ser aqui o meu queridinho, com maior potencial, maior espaço da minha carteira, e inclusive a gente vai falar dele agora, tá? Para quem não sabe, o Bitcoin é um dinheiro digital que funciona sem bancos e sem um governo controlando ele. Essa é a maior diferença do Bitcoin, tá? É como uma moeda que só existe na internet, mas que pode ser usada para você enviar, receber e guardar valor em qualquer lugar do mundo. Então eu posso transferir agora em segundos dinheiro, por exemplo, para um japonês, em segundos vai estar na conta dele, com muito menos burocracia, muito mais barato do que era feito pelos bancos antigamente. E como é que funciona isso, André? Todas as transações ficam registradas em uma blockchain, que é como se fosse um livro caixa público, tá? Que ele não pode ser apagado ou alterado. Esse sistema ele é descentralizado, ele não precisa de governo nem nenhum banco ali atuando sobre ele. São milhares de computadores ao redor do mundo que validam essas operações. Então não existe um dono do Bitcoin, tá? Isso significa o quê? Que ninguém pode falsificar, bloquear ou confiscar os seus Bitcoins. Fora a rapidez e muito menos burocracia para você fazer pagamentos internacionais. Só para você entender, todos os dias são criados milhares de bitcoins. E eles são criados através de um processo conhecido como mineração, onde computadores resolvem cálculos complexos e são recompensados, inclusive, com novas moedas, tá? Porém, existe um limite e é isso que me desperta muita atenção no Bitcoin. Apenas 21 milhões de bitcoins irão existir, tá? E essa escassez é muito similar ao ouro, por isso que muitas pessoas falam que o Bitcoin também é uma reserva, uma proteção para o mundo, né? Enfim, mas eu entendo que o Bitcoin ele tem um potencial de crescimento muito maior do que o ouro. Agora, interessante, por que o Bitcoin vem se valorizando tanto nos últimos meses? E aí eu fui buscar algumas notícias bem importantes aqui para vocês, tá? Número 1. Ele foi incluído em planos de aposentadoria 401k nos Estados Unidos. O que seria isso, né? Uma mudança de política nos Estados Unidos permitiu que mais de 90 milhões de americanos incluam criptomoedas como Bitcoin em seus planos de aposentadoria 401k. E esse movimento pode liberar mais de $1 trilhão em novos investimentos, representando um marco de legitimidade para o mercado cripto. Então isso é extremamente importante, tá? E aí eu fui pesquisar o que é esse plano 401k de aposentadoria nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 401k é como se fosse um plano de aposentadoria, tá, do mercado privado. Ele funciona muito parecido, inclusive, como uma previdência privada que nós temos no Brasil. O trabalhador e a empresa vão fazendo depósito ao longo da sua carreira, tá certo? E lá no final, quando você se aposentar, você faz a retirada. Esse dinheiro é aplicado em investimentos, por exemplo, né, em ações, fundos, títulos, para crescer até a aposentadoria. Recentemente, muitas pessoas, por exemplo, poderiam ter um plano de aposentadoria aqui no Brasil, onde estavam ligados, por exemplo, às ações da Vale, às ações da Petrobras. E agora nos Estados Unidos está aprovado colocar em criptomoedas, Bitcoin. Isso, meus amigos, vai destravar muito interesse e muito movimento para a moeda. E lembrando que o Bitcoin ele é escasso, só podem existir 21 milhões de moedas. Então a tendência do Bitcoin realmente é se valorizar muito nos próximos anos, é isso que eu acredito. Mas não foi só essa notícia que movimentou para cima o Bitcoin, tá? A segunda expectativa, notícia importante, é a expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve, lá o Banco Central dos Estados Unidos, tá? Então o dólar americano ele se enfraqueceu muito forte nos últimos meses, inclusive, a gente viu o dólar ultrapassar R$6 e agora estamos negociando aqui próximo a R$5,30, R$5,40. Então, o que acontece? O mercado já começa a apostar em cortes significativos a partir de setembro de 2025, tá? Diante de sinais aí que estão desaquecendo a economia americana. Então essa
essa questão também joga o Bitcoin para cima, tá? Porque quando a gente tem, né, juros de renda fixa em baixa, o mercado de renda variável sobe e o Bitcoin também, muito impulsionado pelo mercado americano. No terceiro lugar, a gente tem o quê? ETFs do Bitcoin que não param de subir, não param de movimentar e atrair cada vez mais investidores. A partir do momento que a gente teve a aprovação de ETFs na Bolsa de Valores dos Estados Unidos de Bitcoin, aí, meu amigo, o governo americano teve que engolir o Bitcoin, o mercado tradicional abraçou o Bitcoin e realmente desde então o Bitcoin não para de se valorizar. Uma quarta notícia importante é que o mercado, né, político e regulatório dos Estados Unidos está favorável. A gente vê que hoje, né, o Congresso americano discute com muito mais entrada e facilidade tudo que é relacionado ao Bitcoin. E no momento que eu gravo agora, o Bitcoin está negociando a 118 mil dólares, né? E já ultrapassou, como eu falei no começo do vídeo, 124 mil dólares, batendo o seu recorde. A expectativa do mercado é que ele venha para os próximos meses a alcançar a marca de 150 mil dólares. Claro, ele pode recuar para 90 mil dólares, tá certo? Só que eu não vejo mais o Bitcoin caindo 30, 40, 50% no curto prazo, como acontecia antigamente. Isso porque hoje nós temos investidores do mercado tradicional, grandes bancos, grandes ETFs. Então, quando o Bitcoin cai 10, 15%, a força compradora é tão grande que segura o preço. Então a tendência que eu vejo para o Bitcoin é, conforme os Estados Unidos forem adotando mais ETFs, o mercado liberando mais para aposentados, só notícia positiva e os juros caindo também, a tendência é que o Bitcoin continue subindo, é isso que eu acredito. Mas não impede que o Bitcoin também venha a cair, abrindo boas oportunidades até para você que quer começar a investir. E para você que não sabe investir em Bitcoin, Ethereum, vamos para a prática agora. Eu vou utilizar aqui a plataforma da Coinbase, né, que inclusive é parceiro do nosso canal, para que fique muito fácil. Você vai ver como é fácil, parece um Nubank da cripto, né? Você vai ver que com poucos botões aqui a gente já faz a compra. Então vamos lá, a gente está aqui, né, no aplicativo da Coinbase, tá certo? Simples. Já vou listar aqui, né, comprar ativos, tá? Vou colocar aqui o Bitcoin, vamos comprar 10 reais, até porque eu vou te explicar uma promoção muito legal que está rolando na Coinbase e você já pode fazer também. Vamos comprar aqui 10 reais de Bitcoin, só apertar aqui o botão comprar, muito simples e muito prático, né? Vamos fazer a mesma coisa para Ethereum. A gente vai aqui em comprar ativos, vamos selecionar aqui Ethereum, vamos comprar 10 reais aqui de Ethereum. E por que eu fiz essa compra com 10 reais? A Coinbase ela tá com uma promoção muito legal, tá? Ao você comprar, por exemplo, 10 reais de Ethereum ou de Solana ou de Bitcoin, você vai encontrar na Coinbase, você vai ganhar automaticamente 20 reais aí de Bitcoin, tá? Então comprou 10 reais de Bitcoin, 10 reais de Ethereum, você vai ganhar após 48 horas, tá? Fez a compra agora, espera 48 horas, vai cair 20 reais na sua conta, tá bom? Se você quiser sacar esse dinheiro, fazer o que você quiser, ir no bar tomar uma cerveja, você pode fazer. A Coinbase está te dando de presente, não tem o porquê não fazer, tá certo? Mas eu incentivo você a ir comprando todos os meses um pouquinho de criptomoeda, porque eu acredito muito nesse mercado, tá legal? Mas cuidado, porque é volátil, não vai colocar o teu carro, tua moto, tá certo? Vá aos poucos, tá bom? Comece, mesmo que seja aqui com 10 reais, mas comece até porque a Coinbase está te dando mais 20, né? Não tem nem o porquê não fazer isso. Tem que ser por esse link que tá aqui embaixo. Para você participar dessa promoção, tem que ser por esse link, tá bom? Agora, legal, vou falar um pouquinho aqui da Coinbase, já que você não conhece, tá bom? Qual é o lugar mais seguro para você guardar hoje suas criptomoedas? É na tua wallet física. Só que lá você vai precisar ter as palavras-chave, não pode perder na sequência numérica, as palavras estão em inglês. Então, muitas pessoas acabam ficando com medo dessas palavras. Tá, quer guardar nas exchanges? Tem que guardar nas mais seguras que nós temos hoje, as maiores do mundo, tá bom? Você não precisa ter só a Coinbase, você pode ter outras exchanges aí, como talvez você já tenha, tá bom? Mas acrescente aí a Coinbase, que é mais uma para você ter segurança. Por quê? Se uma exchange dessas vier à falência, você vai perder o teu dinheiro, caso não seja uma boa exchange. Por exemplo, a Coinbase, se acontecer alguma coisa, ela tem dinheiro para te devolver. Por exemplo, um hacker invadiu o sistema da Coinbase e levou embora uma grana, como aconteceu aí com uma grande exchange em 2025, tá? Só que eles têm dinheiro para aportar e te devolver isso. Porque, infelizmente, nesse mercado cripto, um hacker pode vir a roubar as suas moedas digitais, tá bom? Por isso que é legal você diversificar, ter mais de uma exchange, tem também a tua wallet lá se você quiser, tá? Mas para você que está começando agora, faz mais sentido guardar ali na exchange. E aí a Coinbase entra nesse ritmo. Até o governo americano guarda suas reservas, né, de Bitcoin lá na Coinbase, tá? Então, é muito interessante. Além do que, a Coinbase, ela tem ações no mercado, para você ter ideia.
tá? Você pode se tornar sócio da Coinbase, você pode ir lá no mercado de bolsa dos Estados Unidos e se tornar sócio da Coinbase, tá bom? Então, uma empresa para ter abertura, né, de ações de capital aberto na bolsa americana, ela segue uma rígida legislação, não é fácil. Então, a Coinbase hoje ela é muito segura para você investir, tá legal? Mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço para você e até a próxima.